1 minuto 21 segundos, 314 milésimos. Você vai vendo aí as últimas filas. Prost é o segundo colocado, larga na primeira fila ao lado de Senna, uma largada que promete, porque logo na segunda fila vem Jean Alesi, a sensação do ano, e Ricardo Patrese, o vencedor de San Marino. Na terceira fila vem Gerhard Berger, companheiro de Senna, e Thierry Boutsen, o companheiro de Ricardo Patrese. Aí a torcida brasileira. Depois nós temos Nigel Mansell e Pierluigi Martini na quarta fila, e a quinta fila que traz Emanuele Pirro e Nelson Piquet. E aí você vai vendo Ayrton Senna, que vai tentar mais uma vitória em sua carreira. Ele que é o líder do campeonato, tem 13 pontos contra 12 de Prost e Berger. Vejam como está disputado o campeonato este ano. Patrese tem 9 pontos, Jean Alesi é o quinto com 7. Depois vem na sexta posição Thierry Boutsen e Nelson Piquet, os dois com 6 pontos. Se de um lado a torcida brasileira por Senna e por Piquet, aí os ferraristas levando a maior fé neste que você está vendo aí. Alain Prost, que larga na primeira fila ao lado de Ayrton Senna, e também torcendo por Nigel Mansell, que larga na quarta fila. O tempo é bom, nós vamos para 78 voltas com 3.328 metros em cada uma delas. As emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Se existe alguma coisa tradicional, se existe aquilo que você não pode imaginar, é a Fórmula 1 sem o Grande Prêmio de Mônaco, sem os carros voando pelas ruas do Principado. É o que há, talvez, de mais fantástico neste mundo, neste incrível mundo da Fórmula 1. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. Você vai ter, além de tudo, um motivo a mais para curtir essa corrida. A câmera vai colocada no carro de Ayrton Senna. Você vai poder pegar uma carona com Ayrton Senna largando na pole position em busca de mais uma vitória. Reginaldo Leme, a sua expectativa, aquilo que você espera para este Grande Prêmio de Mônaco, quando nós vamos com a placa dos 30 segundos. Esse é o Grande Prêmio de maior charme, de maior prestígio, a prova de maior importância do automobilismo em todo o mundo. E todos os pilotos reconhecem a importância de uma vitória em Monte Carlo. Especialmente este ano, agora como quarta prova da temporada, Monte Carlo vive um momento muito importante, muito decisivo até desse Mundial. Tem 3 provas disputadas no momento que os carros saem para a volta de aquecimento. Tem 3 provas já disputadas este ano, 3 vencedores diferentes, um campeonato totalmente aberto. Senna, que vem como franco favorito, tem 13 pontos, Prost e Berger tem 12, ou seja, apenas um de diferença, e mais Patrese, Alesi, Boutsen e mesmo o Piquet, não muitos distantes. Esse Grande Prêmio é uma corrida muito especial, uma corrida que exige muito de piloto, de câmbio, de motor, de pneu, de carro, de suspensão, enfim, de tudo. É um Grande Prêmio, inclusive, na minha forma de ver, errado no seu número de voltas, 78. Você deveria ser reduzido para umas 70 voltas, porque 1h53, 1h55 minutos de prova é muita coisa, muito desgastante. Para você ter uma ideia, é uma prova onde cada piloto normalmente muda de marcha de 38 a 39 vezes por volta. Em 78 voltas, isso beira a casa das 3.000 mudanças de marcha e é difícil um câmbio resistir. Quer dizer, resiste porque, além de tudo, o piloto tem a sensibilidade de saber usar o equipamento que ele tem na mão. Aí os pilotos passando pela curva Loves, vem agora para a entrada do túnel. A escolha dos pneus, que foi muito importante nessa largada. Senna e Berger escolheram tipos B do lado esquerdo e tipo C do lado direito, ou seja, do lado direito eles largam com pneus um pouco mais mole. Os outros todos que correm com pneus Goodyear estão utilizando o tipo C, que são os mais moles, e não pensando em parada, porque Mônaco é a pista que tem o asfalto mais liso de todo o mundo. E entre os que correm com Pirelli, quase todos escolhendo o tipo médio. A Pirelli tem 3 tipos, então escolheram o tipo médio, especialmente o Alesi, que é um piloto que promete uma corrida muito equilibrada e promete forçar essa largada logo de início. Muito difícil a largada. Senna e Prost na primeira fila, Alesi e Patrese na segunda. Aí, quem tomar a primeira curva tem boa parte da corrida na mão. E a gente fica na expectativa de que essa primeira curva possa ser tomada sem nenhum problema. A história nos ensina que a viragem de Saint-Devote, a curva de Saint-Devote, ali a gincane de Saint-Devote, logo depois da largada, antes da subida
para o cassino, ali é que está todo o drama de um grande prêmio de Mônaco. Quantas e quantas vezes a largada foi cancelada, batidas fortes e os carros se enroscando por ali. Eles partem daí deste ponto de onde está Ayrton Senna. Já vão acelerando em meia curva para a direita, porque não existe reta dos boxes. Existe uma meia curva ao longo de todo o box, que é o que você vê aí neste exato instante. E logo à frente tem uma chicane, tem uma variante para quebrar um pouco a velocidade durante a corrida, um pouco mais à frente de onde a pista some, ali você viu a imagem do carro de Ayrton Senna, ali é a viragem de Saint-Devote, ali é que a coisa se complica. Então fica sempre a torcida para que eles possam se ajeitar, para que cada um possa achar o seu espaço. Nós vamos para a largada, vai pintar a luz vermelha, daí vai pintar a verde, o último carro parando lá atrás, passa a bandeira verde, Senna na pole position, Prost a seu lado, Nelson Piquet em 10º na quinta fila, luz vermelha, luz verde, Senna, Prost tenta forçar, Senna tenta garantir, Senna já vai garantindo a primeira posição, ele já vai na Saint-Devote, passa, Senna, Alesi força em terceiro, Berger, que largava na quinta posição, ganhando uma posição, e ali já ameaçando pegar fogo no carro de Ivan Capelli, companheiro de Maurício Gugelmin, mas todos eles passando pela primeira curva, sem maiores problemas, e aí a primeira subida do cassino. Exatamente a subida da Saint-Devote para chegar ao cassino, aí o Berger tenta ir por dentro, já pegou o Prost. Já pegou o Prost o Berger. Fica difícil para todo mundo passar. Vamos ver se nós vamos ter a sequência da prova se todos passarem por aí. Para Ayrton Senna é um grande negócio, porque o Berger atropelou o Prost. Para o Senna seria um grande negócio. Resta ver se nós vamos ter sequência ou não de prova. Vejam lá, o Prost fechando o carro, o Berger abarrou o Prost, pegou o Prost. Você está acompanhando o replay, vai ver mais uma vez. O Alesi força tentando a passagem e passa. O Prost abriu para o Alesi, o Berger resolveu ir também. O Patrese consegue sair, o Boutsen consegue sair, o Piquet fica espremido ali. E vem um outro carro por trás, junto com a Lotus, batendo com os dois. O carro de Prost, o carro de Berger, um outro carro parado ali, dá a impressão de ser o Nakajima, outra vez enrolado. Ele que já bateu e bateu forte. Saiu o Capelli, mas o Capelli, o problema do Capelli é que o carro pegava fogo logo na largada. Ali você vai vendo o carro de Prost atravessado para ser retirado. Não vai ter condição, quer dizer, a prova vai ser anulada. O carro de Prost ali, o de Berger. E o carro que me dá a impressão, fico confuso, Reginaldo. Esse é o carro do Nakajima ou uma Brabham parada naquela posição, é a Brabham parada ali. Reginaldo Leme. É exatamente uma outra Brabham do Stefano Moda que você vê aí em pé ao lado do Prost. A prova já está interrompida, vai haver nova largada. Agora o que é incrível é essa atitude do Berger, hein? Coisa impressionante. Que o Alesi passasse ali, o Prost já tinha aberto, mas o Berger estava bem atrás. Não daria mesmo, o Prost ia ter que fechar para fazer a curva. Agora o Berger que errou em todos os treinos, errou muito, errou em Fênix também. Acabou conseguindo 2 bons resultados, segundo lugar no Brasil, segundo lugar em Imola, mas é um piloto que continua errando bastante. Agora, quem se deu mal nessa largada, quer dizer, na largada ele se deu bem, se deu mal nessa interrupção, foi realmente o Senna, que tinha tudo para assumir a ponta, mesmo porque o Prost não disputou a ponta com ele na primeira volta. Olha aí o replay. Aí o Alesi passou, olha a distância do Berger, não tinha nada que tentar passar nesse momento. Claro que o Prost tinha que fazer a curva, tentar fazer a curva normalmente. Eu também me impressionou, foi a forma com que o Prost não tentou sequer, nem ameaçou de disputar a largada com o Senna, e a forma com que ele abriu escandalosamente para a passagem do Alesi. Quer dizer, nessa altura não sei nem se o Prost já não sentia alguma coisa no carro. Ninguém pode definir, só o Prost, porque ele não combateu na largada. E ele abriu, porque aquilo ali não foi o Alesi que forçou a passagem nenhuma, não. Ele abriu para o Alesi passar. E o Berger viu ele tão aberto que resolveu mergulhar. Mergulhou errado, porque o Prost ou volta ou passa reto, bate no guarda-reio. Mergulhou errado. Mas o Prost, aí veio o Prost correndo para pegar carro reserva, o Prost abriu ali escandalosamente para a passagem do Alesi. Ficou a minha impressão, Galvão, de que o Prost titubeou um pouco naquela tomada da curva, lá no Mirabeau.
e ele, a hora que viu, o Alesi já estava por dentro e ele deixou realmente passar, para evitar um choque, aliás, porque qualquer tentativa dele aconteceria o choque. Agora o Berger mergulhou totalmente fora de hora. Você pode ver aí outra vez o replay. E nós vamos agora no carro do Nannini. Ele já vinha mais atrás, porque o Nannini largava na 16ª posição. Então vamos ter um outro visual, porque a batida já aconteceu, olha lá. A confusão já está feita, quem ficou, ficou. Aí trava o Nannini, vem para dentro. Olha lá como ele evita o choque, inclusive, com a parede. Você vai vendo o carro do Prost atravessado, o do Berger batido e o Modena no exato instante que chegava ali com a Brabham. Então não chegou a bater, não. Ele estacionou o carro ali, o Modena. Ele parou, ele conseguiu parar a sua Brabham. Tanto que o Nannini vinha logo atrás e você vê que ainda estava rolando lentamente o carro do Stefano Modena. O Reginaldo dizia que o prejudicado acaba sendo o Senna, e ele poderia ter sido favorecido e muito se com toda essa batida, se os carros pudessem ser retirados dali, se a prova não fosse interrompida, se a largada tivesse valido, os carros partissem para a segunda volta, porque aí talvez seus dois principais adversários estariam fora, com o Berger pegando o Prost ali pelo meio do caminho. Os carros vão ter que ser retirados. Nós vamos para a formação de uma nova largada. Então nós tínhamos, repare, 77 voltas, menos a volta de aquecimento. Vamos aí ao replay quando eu dizia do carro do Capelli pegando fogo já. É impressionante o que andou para trás esta equipe March. Há 2 anos pintou como revelação. Dava a impressão de que já era uma equipe média com projeto de equipe grande. A partir do momento que a March foi comprada pela Leighton House por um grupo japonês com uma injeção muito grande de dinheiro do senhor Akira Kaji, que é o presidente do grupo Leighton House, dava a impressão de que a March ia realmente crescer, deslanchar, mas a desorganização. Eu tenho a impressão que a confusão entre os ingleses que tomam conta da equipe, da parte técnica, e os japoneses da administração, e me parece que os japoneses nessa altura têm muito mais, nesse caso específico, fugindo ao normal, né, Reginaldo, é o que eles fazem nas outras equipes, eles muito mais estão preocupados em ter o orgulho do senhor Akira Kaji, eu sou dono de uma equipe de Fórmula 1, do que a coisa realmente funcionar. Está bem preparo físico, Berger. A March virou uma bagunça, andou para trás, com isso o Gugelmin prejudicado, só largou em 12º no Grande Prêmio de San Marino, porque conseguiu uma mágica de achar lá uma mudança e um caminho, tanto que ele ficou fora aqui, como os dois ficaram fora no Grande Prêmio do Brasil. O Capelli só classificou nos últimos instantes e muda 2 marchas e pega fogo no carro. Quer dizer, é uma coisa impressionante o retrocesso da equipe Leighton House, Reginaldo. Olha, o Gugelmin nos treinos não conseguiu dar uma volta com o carro titular dele, o carro de corrida. O motor quebrou. Ele pegou o carro reserva, o motor falhava. Ele veio para os boxes, perdeu um tempão, acertaram lá o problema do motor, ele continuou com o carro reserva, não dava tempo para trocar o motor do carro de corrida. Ele foi treinar com o carro totalmente desequilibrado o tempo todo, principalmente nas freadas. E num circuito desse, onde se freia tanto, quer dizer, é importante a freada até nesse momento aí que o Berger deveria ter freado e não freou. Então, o Gugelmin não podia fazer nada. O máximo que ele conseguiu é virar um tempo que lhe deu a 28ª colocação e só classificam 26. O Capelli, na última volta, por um milagre, fez um tempo que o colocou na última volta. E aí dá essa largada, é primeira, segunda marcha, pronto, o motor já pega fogo. O Capelli já vinha voltando para os boxes. Quando deu aquela largada, ele já estava fora da corrida, aí pintou a chance dele largar de novo, largar com o carro reserva. Eu falava sobre o número de voltas, a corrida com 78 menos a volta de aquecimento, 77 voltas, como foi em 89, 1 hora e 53 minutos, mais 33 segundos, a vitória de Ayrton Senna, com 77 voltas, com 256 quilômetros a serem percorridos. Aí nós vamos ter, eles deram esta volta, nós vamos ter mais uma volta de apresentação e de aquecimento, quer dizer, eles fizeram a volta de apresentação e aquecimento, caíram em 77,
completaram a primeira volta, foram recolhidos, já cai para 76, e aí mais uma volta de apresentação de aquecimento. A corrida já normalmente cai em 2 voltas, assim dito o regulamento, passa a ser de 75 voltas. Nós estamos aí exaustivamente vendo o replay, agora do ângulo de Alessandro Nannini. Você viu que realmente o choque foi forte entre a McLaren de Berger e a Ferrari de Prost. O terceiro carro que fica ali, a Brabham de Modena, ela me dá mais a impressão de ter subido a roda dianteira esquerda na roda traseira direita da Lotus de Warwick e não ter se chocado com os 2 carros ali à frente. Mas o que também pode ter prejudicado a suspensão do Brabham, mas passa a ter o direito de pegar o carro reserva pelo próprio regulamento, o Stefano Modena, que larga na 14ª posição, exatamente na 7ª fila. Aí está Ayrton Senna. De qualquer forma, e o Alesi, que aparece. De qualquer forma, Reginaldo, mesmo sendo prejudicado por ter tido uma largada perfeita, estar em primeiro, estar ali na frente, o que acontece? O Senna está com o carro que ele escolheu, que ele preparou para a corrida. E a gente sabe que nem sempre é a mesma coisa. É uma loteria você ter que pegar um carro reserva para tentar correr, você abandonar o seu carro, que você trabalhou com ele. Normalmente os pilotos vão buscar o tempo de classificação com um carro e ter um outro preparado para a corrida. É uma loteria. Ninguém sabe o que pode acontecer, como é que vem o carro para essa segunda largada. É exatamente uma loteria, mas também pode, eu já vi várias vezes funcionar exatamente ao contrário. Pilotos que estavam prontinhos para largar, pega o carro reserva e o carro reserva está tão ajustado quanto o outro, ou quem sabe até melhor. Quem sabe o carro titular não aguentasse, o motor tivesse para quebrar e o reserva aguenta. Quer dizer, é realmente uma loteria, tudo pode acontecer. Agora, o que me chamou a atenção na largada foi exatamente o fato do Prost, que tinha anunciado no sábado que, ao lutar tanto para obter essa primeira colocação, ele ia tentar de tudo para tomar a ponta na chicane Saint-Devote para sair na frente. Ele não tentou. Ou seja, talvez ele tenha até tentado, mas numa fração de segundo ali ele percebe que não largou tão bem, então já caiu para a direita para segurar o segundo lugar e foi atrás do Senna. É o que eu digo. Nessa luta pela primeira fila durante o último treino de sábado, o Senna se deu bem, na minha opinião. O Senna se deu bem pelo fato do Prost ter conseguido a segunda posição e ter garantido a primeira fila, porque antes do Prost era o Alesi que estava nessa primeira fila. E o Alesi, pela própria característica dele, era um piloto que ia disputar muito mais essa primeira curva com o Senna. De qualquer forma, continua. Você viu que a largada não tinha acontecido nenhum problema no momento mais perigoso dela. E depois, sim, na sequência, aconteceu o erro do Berger e a batida de vários carros. Mas, de qualquer forma, continua sendo muito perigosa. Com Senna e Prost na primeira fila, Alesi e Patrese, que são 2 malucos, na segunda fila. O Berger na quinta, não precisa nem dizer. E o Butsen, que um pouco mais sereno e tudo, mas é um piloto que hoje luta por um título mundial, um piloto que está lutando por vitórias. E na terceira fila, Mansell e Martini, 2 outros malucos. O Martini, um talento sensacional, um piloto que vem subindo muito e que tem um carro com motor Pirelli, nessa pista funciona muito, é um piloto que pode até lutar pela vitória. Então é uma largada muito perigosa. Infelizmente, foi anulada, porque na primeira tinha dado tudo bem, até aquele ponto ali onde já não se esperava mais choques, porque o ponto mais grave, mais perigoso de um choque de vários carros já tinha passado. Reginaldo, veja só aquilo que eu dizia da loteria e de preocupação. O Prost chegou com o carro reserva no grid de largada e imediatamente chamou ali uma pessoa próxima a ele. Aquela pessoa foi pivô de uma das brigas de McLaren e Ferrari no início da última temporada, antes do início desta temporada, no final da última temporada, antes do início dessa. Steve Nichols, que era o projetista da McLaren, aquele que apareceu conversando com o Prost e que agora está trabalhando na Ferrari, que o Prost conseguiu convencer a ir para a Ferrari, a mudança do Steve Nichols da McLaren para a Ferrari. E você está vendo o Berger. O Prost conversou com ele, ele deu ordens aos mecânicos, o Prost voltou a conversar com ele, sinalizou, eles mexeram no carro, estão mexendo, isso aí é o carro do Prost, estão mexendo na carenagem do carro do Prost, não sei exatamente o porquê, a coisa jogada, a carenagem jogada ali no chão é até uma coisa que não é muito normal de ocorrer. Nós ainda vamos ter bastante tempo até a largada, o carro do Berger está sendo retirado só agora,
Os pilotos ainda estão fora do carro e daqui a pouco nós voltamos ao vivo, com imagens ao vivo de Monte Carlo. Rede Globo, Copa 90, Papa Essa Brasil. Ao vivo das ruas de Monte Carlo, aquilo que a gente determinou chamar de reta do box, que de reta não tem nada, e exatamente ao fundo o local onde está o príncipe Ranier, onde está toda a sua família, a família real. A TV de Monte Carlo mais uma vez vai rodar as informações sobre o grid largada, já que teremos uma nova largada. TV aí, cena que marcou 1:21.314 milésimos, tem Prost a seu lado na primeira fila, segunda fila Alesi e Patrese, e por aí afora, alguns pilotos fora dos carros, outros preferem ficar dentro do carro, buscando uma maior concentração. É o que acontece no caso de Ayrton Senna, por exemplo, Piquet, que costumam nessas circunstâncias ficar nos carros. O Prost está ali passeando, mas não por preferência dele não, Reginaldo. Você viu que se trabalha, que se continua trabalhando no carro do Prost. Ele começou com o Steve Nichols, estão mexendo ali, me parece, na suspensão dianteira. O Prost agora se aproxima de Nigel Mansell e conversa qualquer coisa com o Mansell dentro do carro, o Prost fora do carro. Aí eles estão conversando, porque eu não sei, o Reginaldo presente no local, a essa altura, Reginaldo, poderia ser o carro reserva ser de Mansell para este grande prêmio. Então o Prost está absolutamente a pé, por isso que eles estão trocando ali até banco, posição, distância de pedaleira, tudo isso que eles estavam mexendo, e o Prost vai lá buscar informações de última hora com o Mansell. É o que eu estava dizendo da loteria. Tive exatamente agora, depois de todo aquele trabalho e dessa conversa do Prost com o Mansell, que nessa corrida o carro reserva era do Mansell e a coisa agora está complicada para o Prost. Bom, duas coisas aconteceram. Uma é essa exatamente, o carro nessa corrida era do Mansell, o que o Prost estava fazendo ali, conversando com o Mansell, obtendo últimas informações de detalhes de quem utilizou o carro durante os treinos, em 2 dias de treinos. Mas o mais importante é que essa é a Ferrari nova. O Prost, se você se lembra, ele preferiu correr com o chassi antigo em San Marino, porque ele não se adaptou ao chassi novo, acusando uma turbulência em função, pelo novo regulamento da Fórmula 1, os espelhinhos têm que ser mais altos, todos eles, você vê, por exemplo, aí na Thierry do Alesi, todos eles numa posição bem mais alta, e com o novo desenho do chassi, da carenagem, a parte de cima da Ferrari e os espelhinhos, causava uma turbulência terrível que o Prost chegou a pensar em correr, inclusive com um anel no pescoço, aquele anel de proteção, quase um gesso, né? É uma coisa de plástico, mas é uma armação que segura o pescoço. Depois ele decidiu correr pelo outro carro, só que nos testes que eles fizeram em Imola, depois do Grande Prêmio de San Marino, eles foram lixando, cortando aquela parte do para-brisa, aquela parte de plástico, e chegaram a uma posição em que a turbulência acabou. E é isso que eles estavam fazendo agora no carro reserva, porque quem sentia esse problema era o Prost e não o Mansell. Então agora o carro está sendo ajustado exatamente para Prost. Ainda sobre o Berger, em função não só desse acidente de agora, mas em função a placa de 3 minutos para a nova volta de aquecimento e depois a largada definitiva. O Berger, em função não só dessa batida de agora, mas em função dos erros todos que ele tem cometido, existe uma desculpa que ele tem fornecido e até a equipe aceitou. Olha lá os brasileiros, a festa, torcendo por Senna e Piquet, essa posição, esse balcão aqui no Hotel de Paris, que já é tradicionalmente ocupado por esses brasileiros, que estão sempre aí, todos os anos, desde a época de Emerson Fittipaldi disputando o Grande Prêmio de Mônaco. Mas o Berger disse que anda se sentindo muito desconfortável no carro, exatamente por causa do seu tamanho. Berger é 15 centímetros mais alto que o Senna, mas as pernas é que são bem maiores. E os McLaren, o próprio Ron Dennis admite, foram construídos para os pilotos do tipo jockey, como são, nem tanto o Senna, mas também o Senna é pequeno, e principalmente o Prost. A equipe perdeu o Prost, saiu o Prost, entrou o Berger, há uma diferença muito grande. E a Ferrari já tinha, inclusive, enfrentado esse problema muitos anos atrás, com o Mike Hawthorne, o inglês, campeão em 1958, que ele teve um chassi construído especialmente para ele, em função dele ter pernas mais longas, e a Ferrari, ele se sentia desconfortável no carro. Isso numa outra época. Agora, então, que o cockpit é muito mais apertado, realmente é essencial para o piloto se sentir confortável para ele poder pilotar com tudo que tem. A campanha de Berger, apesar de tudo, tem sido boa,
mas essa correção tem que ser feita, vem sendo feita pelos engenheiros da equipe McLaren, e realmente é uma coisa que pode ter ocasionado esses últimos erros constantes de Berger. Aí você vai vendo o Prost, e o problema para acertar o carro agora para uma nova largada, os fotógrafos aí na posição que lhes é reservada, não são todos que têm acesso a essa posição para a primeira volta, mas eu dizia que não só esse problema de banco, de distância da pedaleira, as pernas do Prost são mais curtas do que a do Mansell, não só a turbulência, o para-brisa, o pequeno para-brisa ali de plástico, em função dessa diminuir essa turbulência, mas o próprio acerto do carro. E não é só o fato do Mansell ter usado o carro durante os treinos. Usou o carro durante os treinos, acertou o carro para a sua forma de dirigir, para a sua forma de conduzir na pista, e o carro estava acertado para a sua forma de conduzir durante a corrida. Quer dizer, o Prost pega aí um touro bravio para domar, né? É um rodeio, passa a ser um rodeio para o Prost nessa altura, para ele partir para as agora 75 voltas do Grande Prêmio de Mônaco. Nós vamos para mais uma volta de aquecimento e apresentação, e depois para mais uma largada do Grande Prêmio de Mônaco. Aí você vê o Príncipe Albert, a Princesa Caroline, não estava naquele momento o Príncipe Ranier. É a tribuna real no Principado de Mônaco. Fica parado no grid o carro de Emanuele Pirro. O Pirro que largava na 9ª posição ao lado de Nelson Piquet. Então ele vai largar do final do grid, se conseguir pegar, larga na última posição, e o Piquet passa a não ter ninguém à sua direita. É uma boa para ele, até para tomar essa posição na largada, logo tomar a posição direita, é empurrado para os boxes. O carro do Pirro vai ter que largar do box. Então o Piquet fica sem ninguém à sua direita. É exatamente o Emanuele Pirro que estava à sua direita na 9ª posição, Piquet que larga em 10º. Aí o túnel, mais uma volta de aquecimento. Eu dizia que historicamente os problemas têm sido na Saint-Devote e acabou sendo ali na Mirabeau. Logo na tomada direita da Mirabeau, quando eles iam para a curva do Loves, para a antiga Gare. Aí mais uma vez o palanque da família real. Deixando o S das piscinas, Ayrton Senna, e tendo a sua característica, sempre que ele é o pole position, ele faz uma parte rapidamente e depois diminui sensivelmente o ritmo. Vem o mais lento possível para buscar o seu posicionamento no grid. Você viu a câmera colocada no carro de Berger, esse que você vê aí, Gerhard Berger. Os carros voltam todos às suas posições originais, porque a largada foi considerada como não válida, dando o direito, portanto, a que os acidentados buscassem carros reservas. O giro dos motores já vai subindo. E daqui a pouco nós vamos para a segunda largada. Ayrton Senna e Prost na primeira fila, Alesi e Patrese na segunda, Berger e Butsen na terceira, Mansell e Martini na quarta, e só Nelson Piquet na quinta. Pirro vai largar no box. Vejam só, Piquet, Prost, Alesi, depois mais por dentro, atrás de Prost, Ricardo Patrese, atrás de Alesi, Gerhard Berger, atrás de Patrese, Thierry Butsen. Aí está Alain Prost, que larga na primeira fila, mas Mônaco é ainda mais significativa essa diferença entre dois carros na mesma fila. Vai aparecer a luz vermelha, vai pintar a vermelha, daí de 4 a 6 segundos para que pinte a verde. Uma certa demora para a formação do grid, para as 13 filas, para que o último se posicione. Pinta a vermelha, vai pintar a verde, atenção, a largada. Senna tenta garantir, Prost outra vez vai desistir da briga e vai mergulhar para tentar a segunda posição. Eles largam como na primeira prova, exatamente como na primeira largada, com o Berger também ganhando uma posição em relação a Patrese, exatamente como na primeira, e o Alesi forçando em cima do Prost, como aconteceu na primeira largada. Senna é o primeiro, com o Prost em segundo, com o Alesi em terceiro, com o Berger em quarto. A quinta posição de Patrese, sexta Butsen, sétimo Martini, oitavo Mansell, nono Nelson Piquet. Olha o Alesi na mesma posição, tentar a ultrapassagem em cima do Prost. Só que agora o Prost falou, não, peraí, assim já é demais, é muito abuso.
esse moleque 2 vezes na mesma curva. Aí o Prost resolveu fechar a porta. Senna com isso vai abrindo. Prost, Alesi, Berger, Patrese, Poussin, Martini, Mansell. E logo atrás Nelson Piquet. E depois Warwick. São os 10 primeiros colocados. Era o Donnelly, que vem exatamente ali na 10ª posição. O Warwick um pouco mais atrás. Repare, Berger, as duas Williams. Ayrton Senna já abrindo, o Prost segurando o ritmo de todos. E aí aquela história, um carro que esteja andando de forma razoável, se o piloto não quiser, ninguém passa, porque não há possibilidade de ultrapassagem, a não ser assumindo um risco maluco. Então se o Prost quiser sustentar essa segunda posição, mesmo com o ritmo mais lento, ele sustenta. Isso pode ser muito bom para Ayrton Senna, porque com pista livre pode ir abrindo vantagem, mesmo como ele abre bastante já na primeira volta. Até encontrar retardatários pode abrir bastante Ayrton Senna. Ele vai, sai da Sandevot e vai para a subida do Cassino. Aí pela segunda volta Senna, Prost, Alesi, Berger, Patrese e Poussin, as duas Williams muito juntas. Mansell ficando um pouco para trás. Vejam só, aparece ali Martini e depois o Mansell, comprovando que não é bom o rendimento das Ferraris nesta prova em Mônaco. Quer dizer, estamos só no começo, muita coisa pode acontecer. Mas o próprio Reginaldo já dizia, me confirmava que o Prost fez um milagre para conseguir largar nessa primeira fila, porque as Ferraris tomaram uma surra do circuito nos 2 dias de treino, Regi. Exatamente, os 2 dias, muito sofrimento. O Mansell chegou a desistir de conseguir uma posição melhor, e o Prost, num desempenho até surpreendente para o seu estilo mais tranquilo, mais calmo, fez esse segundo tempo, conseguiu largar na primeira fila. Mas agora ele é responsável por segurar uma fila toda de carros aí e para que o Senna abra mais. Se o Alesi tivesse passado, certamente o Alesi estaria incomodando o Senna num circuito onde a potência do motor Honda, a potência do motor Ferrari não importa tanto. O que importa mesmo é o chassi, o que importa é a tração. E os motores V8 têm até melhor tração que os V12 e os V10 nessa pista. Aí vamos com 2 voltas completadas. Senna já passou, você vai vendo o Prost, Alesi e o Berger. O Alesi agora não consegue uma aproximação maior em relação ao Prost, mas o Berger está ali com o desempenho da McLaren, carro no chão, chassi funcionando, motor de 10 da Honda empurrando, e ele está ali botando pressão em cima do Alesi. Você confirma as 6 primeiras posições, já que Ricardo Patrese, o vencedor de San Marino, é o 5º, e Thierry Boutsen é o 6º colocado. Aí eles passam da Mirabon, onde houve o acidente na primeira largada, vão para a curva do Loves, da antiga Gary. O Senna já saiu da curva do Loves, já fez Mirabon, já fez Loves, já vai virando à direita para a entrada do túnel, passando agora por baixo do Loves. Aí no túnel, Prost, Alesi e Berger, sempre os 3 juntos. Senna já saindo do túnel, já indo para o S, aí para a Chicane do Porto. Os 3 contornando a Chicane do Porto, e Senna já vai para a curva da Tabacaria para ganhar o S da piscina. Chegando agora o S da piscina, lá Prost. Alesi logo atrás, Berger. Patrese e Boutsen sempre nas quintas, sempre como 5º e 6º colocados. A curva da Rascasse. A segunda parte da Rascasse. Já trazendo para a variante que dá acesso aos boxes. Senna já rasgou, já passou, já completou a volta. Agora Prost, Alesi e Berger. Patrese consegue fugir um pouquinho de Thierry Boutsen. São os 6 primeiros. A 7ª posição ainda não apareceu, você vai ver aparecer lá embaixo, não deu tempo. Era o Martini, que é o 7º colocado, e Mansell que vem em 8º. São 3 voltas completadas. E a prova que foi diminuída em 2 voltas, depois do acidente nesta curva aí, entre Prost e Berger. Senna vai abrindo a cada volta. Aí vai parando o Modena, que também largou com outro carro, a suspensão foi afetada naquele choque que acabou cancelando a largada. E a braba número 8, Stefano Modena, vai abandonando. Vejam só que Senna já abre mais de 4 segundos em relação a Prost. Isso depois de 3 voltas, 4.075 para Prost.
Só que o Senna já está aí para completar a quarta volta. E essa vantagem já deve estar aumentando. Ele vai na parte do Porto, ali por baixo, agora puxa na rascasse para a direita. Acelera a mudança de primeira para segunda marcha, despeja a potência. E aí Prost, Alesi, Berger, aparecendo também. Patrese e Boutsen, sempre os 6 primeiros colocados. 4 voltas completadas. Ayrton Senna sempre na primeira posição, depois de 3 voltas, a diferença de 4 segundos e 75 milésimos. Outra vez a subida do Cassino e a diferença de 4.075 subiu para 4.312. O Prost continua segurando e o Senna continua fugindo à frente, Reginaldo. Mas essa volta o Prost, embora tenha, claro, a Senna tenha aumentado a diferença, mas aumentou pouco em relação ao aumento que ele vinha conseguindo em cada uma das outras voltas. Tanto que ele virou 1:27,62, mas os outros também viraram no mesmo segundo. Prost 27,86, Alesi 27,76, Berger 27,67, Patrese 27,71, Boutsen 27,68. Então agora eles passaram a ter um equilíbrio, um rendimento do carro mais uniforme. Agora olha a dificuldade do Berger. Ele que é, sem dúvida, um piloto talentoso, bem dotado, mas ele está com um estilo que não está levando a nada. Por isso que ele faz tudo isso e não anda rápido. Você pegou a carona com o Berger ali e essa diferença que subiu de 4.0 para 4.3, subiu 3 décimos da terceira para a quarta volta, fica bem dentro das características do Senna, daquilo que eu conheço bem da cabeça de Ayrton Senna no início de prova. Ele já me disse várias vezes que 3 a 4 segundos é sempre uma vantagem cômoda e segura. Para quê? Para você errar uma mudança de marcha, para você ter uma freada meio infeliz ou para você negociar uma ultrapassagem com o retardatário sem permitir a aproximação definitiva de quem vem atrás. Então ele buscou essa diferença nas primeiras voltas e aí a gente cai numa outra característica dele, outra coisa que ele sempre me disse, que nas primeiras voltas, depois de terceira, quarta volta, com o carro pesado, quando você pretende não trocar os pneus, é muito importante você segurar um pouco o ritmo depois de 3 voltas, durante algumas voltas, quando o carro está muito pesado ainda pelo combustível, para evitar as bolhas nos pneus, para evitar arrastar o carro, para evitar escorregar com o carro, para evitar as bolhas no pneu. Porque se começar a surgir alguma bolha ali, você ou vai ter que trocar o pneu ou vai chegar num sufoco terrível nas últimas voltas com o carro escorregando na pista. Então, tanto que a diferença cai em 1 décimo da quarta para a quinta volta, de 4.3 cai para 4.2 e me parece, Reginaldo, não sei se você concorda, dentro do estilo de Senna de um início de prova. É uma atitude bastante inteligente do Senna, porque ele, sem dúvida, está fazendo uma corrida muito mais tranquila do que está fazendo o Prost, do que está fazendo o Alesi. O Alesi tem o Berger, o bico do carro colado na caixa de câmbio dele, e o Prost tem os dois, né? Tem o Alesi e tem o Berger, sabendo que não pode dar uma bobeada. O Senna despachou essa liderança, quer dizer, abriu essa diferença, inclusive aumentou agora para 4.9 e pode ter aquela tranquilidade que ele busca. Então nós vamos com 6 voltas percorridas. A diferença já vai chegando próximo aos 5 segundos. Senna é o primeiro, Prost é o segundo, Alesi é o terceiro, confira, Berger é o quarto, Patrese é o quinto, Thierry Boutsen é o sexto colocado, o Mansell já vai aparecer na 7ª posição e o Piquet vem ali brigando pela 8ª ou pela 9ª posição. A presença de Nelson Piquet, os outros brasileiros não conseguiram classificação para esse grande prêmio de Mônaco, a 4ª etapa do Mundial de 1990. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento US-Top. Do seu posto Esso. Homo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. E chocolates Nestlé. Aí você vê que a melhor volta é de Nigel Mansell. 139, se aproximando de 140 km por hora. Já em 1,26, baixando da casa de 1,27. Aí o Alesi, que consegue fugir um pouco do Berger. O Alesi está muito mais para o Berger do que o Prost para o Alesi. E agora há uma definição
entre os três ali. Escorregada de frente o carro do Alesi, atirro de Alesi. Você vê que ele consegue fugir um pouquinho do Berger. Prost, Alesi e Berger na mesma distância e as Williams é que vem se aproximando. Tinham perdido contato. Repare, Alesi, Berger, aí o Patrese já aparecendo ali, aparece o bico no carro de Thierry Boutsen. Aí o Jean Alesi, de qualquer forma, faz uma grande temporada. O Alesi com a Tyrrell está na 5ª posição. Tem 7 pontos, foi segundo colocado no Grande Prêmio de Phoenix, nos Estados Unidos, quando Ayrton Senna venceu. Depois, não marcou no Grande Prêmio Brasil. Perdeu um ponto exatamente para Nelson Piquet, quando o Piquet conquistou essa 6ª posição e este ponto. E depois, marcou um ponto com o 6º lugar no Grande Prêmio de San Marino. Ele tem um ponto a mais do que Piquet no campeonato, apesar de Piquet ter pontuado nas 3. Piquet fez um 4º lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois um 6º lugar no Grande Prêmio do Brasil e um 5º lugar no Grande Prêmio de San Marino. Aí você vai vendo o Prost, que de qualquer forma abre uma boa vantagem para Alesi. O Berger volta a atacar, volta a pressionar Jean Alesi. Aí você vê o Alesi e o Berger pressionando. A diferença baixa um pouquinho, de 4.9 para 4.5. É porque o Prost realmente deu um aperto. Fugiu um pouco do carro de Jean Alesi. O Berger volta a pressionar. Olha só, o Senna apareceu ali, o Prost. Prost vai tentando se aproximar de Senna. Alesi e Berger. Depois aparecendo as Williams. Repare, aí Alesi e Berger. Aparecendo o Patrese lá. O Senna não apareceu. A diferença de 4.5 no visual pode até ter diminuído nesta volta. O Prost resolve acelerar um pouco mais. O Mansell já está fazendo isso, tanto que a volta mais rápida até aqui é exatamente de Nigel Mansell. E Nelson Piquet, Reginaldo Leme. O Piquet continua na 8ª posição. O Martini saiu, então ele ganhou a posição do Martini, que teve problema. Então ele está na 8ª, à frente do De César, e 8 segundos, ponto 8, atrás do Nigel Mansell. Portanto, Nelson Piquet, que largou na 10ª posição, acabou sendo favorecido por 2 problemas. Um, do Martini, que abandonou. Ele ganhou uma posição, mas já tinha ganho uma posição na largada, com o problema com o Pirro, que largava em 9º, Piquet largava em 10º, e o Pirro teve que largar nos boxes, porque o seu carro não pegou no momento de partir para a 2ª volta de aquecimento de pneus. Nós vamos com 9 voltas completadas. E a diferença aumentou para 5.3. O Prost fez um ótimo início de volta. Repare, depois deve ter cometido algum erro. Ali da parte do túnel para o S, para a piscina, para a curva da tabacaria, para rascar, se o Prost deve ter cometido algum erro. Perdeu mais de 1 segundo em relação ao Senna neste terço final do circuito. E permitiu uma nova aproximação de Alesi e de Berger. Aí Ayrton Senna, que faz a melhor volta, passando já dos 140 km da média horária. Já virou 1:25.52, já baixou da casa de 1:26. Prost, Alesi, Berger. Dá a impressão de ser uma parte muito lenta aquilo ali. Mas para quem passa ali, é uma coisa terrível, porque se sai do ponto de maior velocidade da pista, na freada, no final do túnel, quando sai do túnel, o carro entra em descida, quer dizer, já muda totalmente a sua forma de se conduzir. Aí na descida tem a freada forte e vem aquele S ali do Porto. É uma parte muito difícil do circuito. Prost e Alesi. Tenta uma nova aproximação, Alesi, outra vez ele escapa um pouquinho de Berger. Patrese aparecendo ali, Thierry Boutsen ficando um pouco para trás. Aí você vai vendo o Berger na subida do cassino. Eles passam ali frente ao Hotel de Paris. Galvão. Vão para Mirabeau. Aí a descida do Lance e se encaminham outra vez no final da descida do Lance para a entrada do túnel. Reginaldo. O Senna virou pela 2ª vez consecutiva abaixo de 26, 1:25.71 essa volta, por isso a diferença aumentou para 6.49. O Prost está na casa de 26 e o Alesi apertou bastante, tirou 7 décimos nessa volta,
porque ele também se sentiu pressionado pelo Berger. Outra é o Mansell, que pressiona bastante o Butsen, mas o Piquet está tirando diferença em relação ao Mansell. Nessa volta o Mansell fez 1:27,67 e o Piquet virou 1:26,31. Foi a melhor volta do Piquet na prova e a diferença agora caiu. Você se lembra que era de 8,8, caiu para 7,4. Aí, portanto, o Reginaldo Lame dando o panorama dos 8 primeiros colocados. Exatamente do brasileiro Ayrton Senna, que é o primeiro, para o brasileiro Nelson Piquet, que é o 8º colocado. Hoje, no Fantástico, a primeira pesquisa brasileira sobre os problemas do sono, a insônia, o ronco, os pesadelos, a sonolência durante o dia. Como esses problemas estão sendo tratados no Brasil. Hoje no Fantástico. Aí você vai vendo o Ricardo Patrese, o vencedor do Grande Prêmio de San Marino. Olha como a roda direita saiu do chão. O asfalto. Ninguém vai poder dizer que o Principado está com problema de caixa, né? Com problema de dinheiro, nem com problema de liquidez. Mas a verdade é que o asfalto piorou. Tem bump ali, muito salto. Olha só. Vamos marcar uma volta para a gente poder acompanhar realmente essa ondulação das ruas do Principado. Mais do que em anos anteriores. Aí nós estamos na saída do túnel que passa por baixo do Lambs. E eles veem exatamente aquilo que eu dizia, no ponto de maior velocidade. Sai, entra em mergulho, freada forte, faz aí as 3 pernas da chicane do Porto. Você vê o Thierry Boutsen sendo pressionado pelo Nigel Mansell. Boutsen que é o 6º colocado e Mansell que é o 7º. Os S's da piscina, ali tem bueiro, isso é um problema de sempre. Tem que beliscar mesmo a zebra por dentro, porque senão se perde tempo. Passar por sobre os bueiros de novo. Aí a freada forte para contornar a rascada. Primeira e segunda perna da Rascasse, do restaurante La Rascasse, a variante que leva para a reta dos boxes. E vejam só, a partir daí, os problemas da ondulação da pista. Olha lá. Aí, na chicane, na variante da Sandevot, já tem. Aí a subida para o cassino. O carro vem balançando. Entra em descida. No Hotel de Paris, o cassino está ali à direita, aí o carro salta. Aí, nesse ponto, é que a TV estava acreditando a diferença entre você e Mansell. O carro salta. Na saída também da Praça do Cassino, o carro salta. Ali, outro salto exatamente na tomada da Mirabeau. Aí eles vêm para a curva do Lambs, para o mergulho do Lambs. E outra vez, na segunda perna da descida do Lambs, da antiga Gariaí, nesse ponto, outra ondulação forte. Se já era difícil, se já era complicado permanecer se esfregando pelos guarda-reios de um lado e de outro sem bater, a coisa ficou agora mais difícil, Reginaldo. Não sei se tem problema de liquidez o Principado, mas que não está cuidando do asfalto, não está não. Realmente. Agora tem uma parte totalmente nova, que foi aquela parte que você viu agora há pouco, perto das piscinas, onde o Mansell está realmente partindo para cima do Boutsen, no momento que o Larini se retira da prova. Agora, a partir da subida dos boxes, aí ainda a parte nova. Aí vai fazer a Rascasse e vai passar na frente dos boxes. Realmente, a subida depois da Sandevot e a parte do cassino está muito ondulada, e a descida do Mirabeau, vocês percebem que o carro, daqui a pouquinho, quando chegar lá, vai ter que fugir totalmente. Ele sai para um lado esquerdo para fugir das ondulações e fugir de um bueiro muito grande que tem ali. Aí começa a parte ruim. Aí nesse ponto você vai vendo o Thierry Boutsen, olha como deu balançada ali o carro do Mansell. Ali, olha como a roda dianteira sai, olha como ela levanta. Há um desnível ali. E aí toda a ondulação. Aí também, olha só, o carro praticamente decola. A parte da dianteira do carro sai totalmente do chão. A corrida sempre foi pelas ruas do Principado. Há um trânsito intenso durante todo o ano. Mas isso nunca aconteceu. Dos carros decolarem dessa forma, ele está num estado tão ruim, o asfalto em alguns trechos, isso nunca aconteceu. Galvão. Aí vai Senna, que é o líder da prova. Vamos pela 14ª volta. Ele já passa de 7,5 segundos de vantagem para Prost, que é o segundo colocado. Ayrton Senna, o vencedor em 1989. Aí vai ele, que marcou sua 45ª pole position.
A incrível marca de 45 poles. E aí uma câmera colocada de forma frontal à cena. Em que de repente o seu capacete fica bloqueado pelo seu próprio braço esquerdo. Como temos uma pista que não é de tanta velocidade assim, o macacão está aberto ali junto ao pescoço. Há uma melhor ventilação. É uma moda, uma bossa aí no posicionamento de câmeras nos carros. Há uma agora de frente pro capacete do piloto. Você acompanhava sempre do ponto de vista do piloto. Eles andaram trabalhando com uma câmera focalizando para trás, para pegar um carro de frente, e agora ela posicionada dentro do cockpit, pegando o rosto do piloto, se bem que não o rosto, mas pelo menos a parte frontal do capacete. E todo o efeito ali do vento e da turbulência em cima do piloto. É realmente uma imagem bonita e forte. Esta que aparece agora a partir do Grande Prêmio de Mônaco. Aí você acompanha uma volta inteira de Ayrton Senna. Ele vem para completar a 15ª volta. Senna que venceu em 1987 com Lotus e venceu em 1989 com McLaren. Aliás, desde 1984 que só 2 pilotos vencem em Monte Carlo. E os 2 estão exatamente nas 2 primeiras posições. Porque o Prost venceu em 84, 85 e 86, o Senna venceu em 87, o Prost venceu em 88 e o Senna venceu em 89. E de todas essas vitórias, 5 com McLaren, porque as de Prost foram sempre com McLaren, e apenas uma de Ayrton Senna com a Lotus. O Prost venceu 4 vezes de McLaren e Senna venceu uma vez com Lotus, uma vez com McLaren. E os 2 estão nas 2 primeiras posições em 1990. Os 2 grandes nomes, sem dúvida alguma, da Fórmula 1 em todos esses últimos anos. Aí a classificação, depois de 15 voltas, a vantagem de Senna já partindo para 8 segundos, 721 milésimos. Prost é o segundo, Alesi é o terceiro, Berger o quarto, Patrese é o quinto, Thierry Boutsen sempre confirmando a 6ª posição, mas ameaçado por Nigel Mansell, que é o 7º, que é acompanhado de perto por Nelson Piquet, que é o 8º colocado. E aí o box da Williams, de Ricardo Patrese, você viu lá os engenheiros, o pessoal da telemetria, recebendo por impulsos eletrônicos as informações do carro de Patrese, processando ali essas informações e devolvendo ao carro de Patrese, que você vê na pista aí neste exato momento. É a altíssima tecnologia da Fórmula 1, a imagem mostrando para você como é que funciona na pista esse problema da tecnologia, da telemetria e da computação nos carros de Fórmula 1. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento do seu posto Enso. Omo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. E o Stop. Aí você vai acompanhando o Ricardo Patrese, que está na 5ª posição. Hoje você vai curtir mais esporte da Globo, esporte espetacular. Depois do Fantástico, a Fórmula 3 em Mônaco, que é sempre um grande desafio. Olha o Berger aí, puxa de um lado, traz para o outro, sai da chicane do Porto, acelera e vai para a curva da tabacaria. Aí puxando para a esquerda, faz a curva da tabacaria e vem para os S's da piscina. Você pega uma carona na McLaren número 28 de Gerhard Berger. Eu falava do esporte espetacular, que tem o desafio da Fórmula 3 em Mônaco, tem o domingo da seleção brasileira em Gubbio, na Itália, na Úmbria. A seleção brasileira fazendo o seu último dia de treinamentos em Gubbio, uma cidade que recebeu com todo carinho, realmente de braços abertos, a Nazionale Brasiliana, como eles chamam lá, a seleção brasileira de futebol. E mais o técnico Sebastião Lazzaroni, que deixou o comando da seleção, o treino de hoje, para o Nelsinho e para o Luiz Henrique, e foi para Estocolmo para assistir Suécia e Finlândia. Passear ele não foi, né? É que a Suécia é exatamente o primeiro aniversário do Brasil na Copa do Mundo. O Brasil faz a estreia contra a Suécia no próximo dia 10, na cidade de Turim. A Copa do Mundo que começa no dia 8 com Argentina e Camarões, no estádio de San Siro em Milão. Você sabe que vai acompanhar tudo isso ao vivo na Globo. Aqui as emoções da Fórmula 1.
Olha como a Ferrari do Prost bate ali e tira a faísca. Aí Prost, Alesi e Berger. No início do século, o adultério se transforma em tragédia. Desejo, com Tarcísio Meira e Vera Fischer. Série brasileira que estreia hoje, depois do Fantástico. Não passa borracha aí no que eu disse. O Esporte Espetacular vem depois da estreia do Desejo. Com Tarcísio Meira e Vera Fischer. Fantástico, a estreia de Desejo e depois o Esporte Espetacular. 9,193 milésimos. A vantagem de Senna, que é o primeiro, para Prost, que é o segundo, que você vai vendo aí. O Alesi, depois o Berger. E a história de Monte Carlo e a história de Mônaco, né, Reginaldo? Se o piloto não erra, ou se ele não tem problema mecânico, até chegar no tráfego, não pode haver mudança, né? Só passa quem quiser, ou seja, se o da frente quiser. Se deixar, como o Prost deixou o Alesi passar ali naquela primeira largada e resolveu não deixar o Berger passar, todos viram o que aconteceu. Principalmente se os carros são mais ou menos equilibrados em forças. Mas até às vezes para passar um carro bem mais lento é muito difícil. Tem que escolher um dos 3 pontos, que tem um deles aí na saída do túnel. Depois tem a chicane, tem uma retinha muito pequenininha a seguir agora aí até a Tabaque. E depois só nos boxes, que não é reta, né? Como você disse, que a gente convencionou chamar de reta dos boxes, mas que na verdade é uma curva de raio bastante grande, uma curva muito longa. Agora, Mônaco tem todas essas características e traz todas essas dificuldades. E o Alesi, vale dizer, é o piloto que está correndo de Fórmula 1 pela primeira vez nesse circuito de Mônaco. Ele andou aí de Fórmula 3 uma única vez em 87, chegou em segundo e o tempo todo tentando ultrapassar, ele sentiu essas dificuldades da pista de Mônaco, porque ele passou a prova toda tentando ultrapassar um outro francês que estava à sua frente, não conseguiu, acabou chegando em segundo. Mas de Fórmula 1 é a primeira vez que ele anda. Aí a diferença de Prost para Alesi. Pequena diferença de Prost para Alesi. E o Alesi deixando para trás o Berger, hein? Ficou estranhamente para trás o Gerhard Berger. Até porque o Alesi não conseguiu, Reginaldo, veja só, uma aproximação tão grande em relação ao Prost, não. Ele vem ali, da dele dá 2 segundos, 1.7, vai a 2.2, traz para 1.8, mas está ali. A diferença do Alesi para o Berger é que aumentou sensivelmente no visual. Agora ele chegou mais no Prost, hein? Está realmente tentando atacar. Mas repare que do Alesi para o Berger, no visual, aumentou sensivelmente a diferença. A diferença é de 2,41 nesse momento. Aí eles estão outra vez na parte baixa, a parte do porto, contornando a Rascasse. Senna já completou mais uma volta, a volta de número 20. A diferença já ameaçando passar dos 10 segundos de Senna para Prost. Aí o Alesi. E seu carro com uma nova solução aerodinâmica ali na asa, no bigode do carro, né? Na asa dianteira. E repare que realmente, apesar da velocidade ser pouca nessa pista, mas a pressão, o downforce aos Fórmula 1 recente. Mas Mônaco é Mônaco. E os carrinhos têm que voar aí mesmo. É sempre um grande barato o Grande Prêmio de Mônaco. Senna é o primeiro, Alesi o segundo, Berger é o terceiro. São os 3 primeiros colocados. Thierry Boutsen é o quarto. O árbitro já perdeu a 5ª posição. Aí você acompanha mais uma briga, Reginaldo Leme informando. Em que volta estamos? Quantas voltas do final? Os 6 primeiros colocados e a vantagem de Senna para Jean Alesi. Bom, o Senna está administrando a sua vantagem, mas diminuiu bastante. O Senna cruzou pela volta número 72, virando 1,26,46, o Alesi virando 1,26,30, e a diferença está em 13,45. Trata-se de uma administração do Senna,
Mas, de qualquer forma, o Alesi apertou bastante porque o Berger continua pressionando ele. Então, Senna primeiro, Alesi segundo, Berger terceiro, a 6 décimos de Alesi. Boutsen é o quarto, Cafe o quinto e Gregor Wojtek o sexto colocado. Aí, portanto, os 6 primeiros e o Gregor Wojtek. Esse que você vê aí, com essa Onyx de número 35. E como ele marca pontos, a briga é muito intensa pela 6ª posição. E olha só, o Berger. Agora não há mais diferença não, hein? Agora não há mais nenhuma diferença. Wojtek. E o Bernard. Mas essa briga aí vale a 2ª posição. Vale uma diferença de pontuação. Por enquanto o Alesi está marcando 6 pontos. E o Berger marcando 4 pontos. A 5 voltas do final. Senna já completou mais uma volta. E o Berger tem 12 pontos no campeonato. Enquanto o Alesi tem 7 pontos. Terminando assim, o Alesi iria para 13 pontos e o Berger para 16. Diminuiria a diferença entre os dois. Mas Senna poderia pular a 22 pontos. Abrindo uma boa vantagem no campeonato. Quer dizer, o Alesi a essa altura corre também pelo próprio Senna. Vale a sua própria torcida pelo Alesi, porque o Alesi tem 7 pontos apenas no campeonato e o Berger tem 12. Estava apenas 1 ponto de diferença do Senna. E o outro que tinha 12 pontos e permanece com 12 pontos é exatamente Alain Prost, que já abandonou a prova com problemas de sua Ferrari. Senna vai à frente, Alesi vai em segundo e corre também pelo brasileiro Ayrton Senna, sustentando o Berger nessa 3ª posição. O Thierry Boutsen, quarto, pode somar mais 3 pontos. E aquele Thierry Boutsen sempre. Somando mais 3 pontos, ele que tem 6 vai para 9, já se igualando a Ricardo Patrese, seu companheiro de equipe, apesar da vitória de Patrese no último Grande Prêmio. Já poderia alcançar a 4ª, 5ª posição do campeonato, o Thierry Boutsen. Vamos para as voltas finais, para as emoções finais do Grande Prêmio de Mônaco. Sempre um Grande Prêmio de grandes emoções. Olha o Berger. Ali não tem nenhuma condição dele passar. Ele mudou o traçado, que é para sair um pouco do campo de visão do retrovisor do Alesi, para dar um pouco de trabalho, para tentar tirar a concentração do Alesi, para tentar preocupar um pouco o piloto francês. Reginaldo, quero a diferença entre Senna e os dois que vem aí. O Senna não está virando bem. Ele virou 1,28,4 a volta passada, agora 1,27 cravado. O Alesi 1,26,7, a diferença está em 10 segundos, 10,7. É aquilo que a gente dizia do Senna administrando. A diferença cai para 10,7 a poucas voltas do final. Quer dizer, o Alesi teria que tirar 3 segundos por volta e ainda tentar uma ultrapassagem. É para tudo ficar sob controle. E ainda aparece ali o carro de Cafe, 5º colocado, à frente de Alesi e de Berger. Tem volta atrás o Cafe. O Alesi chega, o Cafe olhou. Se o Cafe não abrir agora para o Alesi, o Berger vai se aproximar de uma vez. Ele já tinha perdido um pouco de contato. Aí vem pro S da piscina. Não há possibilidade da ultrapassagem aí de Alesi em cima de Cafe. E pode se complicar ainda mais se ele não tentar agora antes da rascar. Se contornar a rascar-se aí atrás, aí o Berger chega de uma vez. Aí o Berger chega para encostar. A bandeira azul dada para o Cafe. Agora o Berger vai na cola para cima do Alesi. Ele tem que abrir na ação de volta para fazer a ultrapassagem. Puxou, passou, veio o Berger junto. Vamos para as voltas finais e muita emoção em Mônaco. Senna é o primeiro. Alesi é o segundo. O terceiro colocado é Berger. 2 voltas para o final, menos de 2, porque Senna já passou a mais de 10 segundos por aí. Já vai mergulhando ali no Lambs. Ali pela altura do Lambs para o túnel. Enquanto eles vão chegando no Mirador. Aí o Senna aparecendo ali. Não é tão grande a diferença. Aliás, nunca foi tão pequena. Alesi se aprontando para entrar no túnel. Vem trazendo com ele Berger. O Senna já não aparece ali no túnel. Alesi e Berger. Olha o Senna. Na saída do túnel. Contornando a chicane. Dando a impressão de que passa mais lento realmente. Aí vai Senna acelerando a sua McLaren de número 27.
Vai saindo da tabaca. Vem vindo para o oeste da piscina. Aí Ayrton Senna. Repare que ele não usa a zebra, não passa na zebra. Contorna com todo cuidado. Ayrton Senna, ele vem com cuidado. Vem na ponta dos dedos enquanto vem rasgando do jeito que dá o Alesi ali atrás. Contorna a rascasse. Aí vem Senna. Vai apontar na reta de novo. Recebe a placa. Olha o Alesi. Olha o Berger. Eles estão próximos. Ayrton Senna. Vai para a subida do Cassino. O final emocionante do Grande Prêmio de Mônaco. Vai para a última volta Ayrton Senna. Mas se aproxima de forma perigosíssima Alesi traz com ele Berger. Aí Senna, se ele olhar no retrovisor, se estiver só poupando, se estiver só administrando, ele vê no retrovisor, dá um pouquinho de gás, aperta um pouco mais o da direita e vai. Mas se o problema é sério, a coisa se complica. Aí Senna, vem descendo no Lance. Alesi se aproximando, meia volta para o final. Senna puxa para a direita, vai aparecer o Alesi, aparece Alesi. Aí vem Senna, vem pelo túnel, tome potência no motor Honda da McLaren. São as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Ayrton Senna, o vencedor em Mônaco em 1987. Ayrton Senna, o vencedor em Mônaco em 1989. Vem para tentar vencer mais uma vez. Vem para vencer em 1990. Ele que venceu a primeira etapa em Phoenix. Senna no oeste da piscina, do jeito que ele gosta. Aí vai Senna, Alesi vem chegando. Ele vai vendo o carro de Senna. Vai imaginando que alguma coisa ainda possa acontecer para ele. Falta só rascar-se. Aí Senna, na ponta dos dedos. Senna, Alesi, para a segunda perna da rascar-se. Berger balança, dá a impressão de não ter combustível. Jack Hicks se apronta. Ayrton Brasil! Alesi em segundo, Berger em terceiro. Ayrton Senna, 78 voltas de ponta a ponta. Ele vibra muito. É a sua terceira vitória em 4 anos em Mônaco. E ele perdeu no ano que foi campeão do mundo. Uma corrida ganha a 10 voltas do final, quando tinha 50 segundos de vantagem. Não fosse aquela escapada, de Senna se igualaria a Graham Hill com 4 vitórias consecutivas. Graham Hill que entrou para a história como o Mr. Mônaco. Ayrton Senna, de ponta a ponta, assume a liderança, não, confirma a liderança. Vai a 22 pontos no campeonato. A festa para Ayrton Senna. Mais uma vitória de Senna na Fórmula 1. Ele em primeiro, o Alesi em segundo, repetindo em Phoenix, e Berger em terceiro. Senna vai a 22 pontos contra 16 pontos de Berger, 13 pontos de Alesi, e o Prost já cai para a 4ª posição no campeonato com apenas 12 pontos no Grande Prêmio de Mônaco. E o momento sempre tão esperado do pódio, no caso de Mônaco, um pódio especial. Os pilotos, os vencedores, os heróis, os deuses da velocidade, são ali recebidos pela família real. Aí está o príncipe Albert, a princesa Stephanie logo atrás, o príncipe Ranier tendo ao lado a figura assim, não tão nobre, de Jean-Marie Balestre, o presidente da FIA. Ayrton Senna, 22 pontos, Berger 16, Alesi 13, Prost 12, Patrese e Butsen 9, Piquet meia dúzia e Nannini 4. São os 8 primeiros. Aí a alegria de Ayrton Senna. Ron Dennis comemora mais uma vitória, cumprimenta Jean Alesi. Ayrton Senna. E há sempre uma preocupação, porque em 87 o Senna teve uma atitude completamente fora do protocolo e deu um banho de champanhe na família real. Agora já, como residente monegasco há alguns anos e já acostumado a este pódio, aí esteve por 5 vezes, 3 delas como vencedor. Senna faz mais uma festa. Vencedor em 87, em 89 e em 1990. Mais do que nunca favorito para a conquista do título mundial. Mais do que nunca líder do campeonato depois de 4 etapas. Já com 2 vitórias. E o hino nacional brasileiro é executado e sobe o pavilhão nacional do Brasil.
Como sempre, apenas a introdução do hino nacional brasileiro, depois também uma parte do hino inglês pela equipe inglesa, a McLaren e a equipe de Ron Dennis. A imagem da alegria de Ayrton Senna. Reginaldo, mais uma grande vitória brasileira e o Balestre vai lá e dá um beijo no piloto francês. E nem deu 3 beijos no Alesi. Aí já é beijo demais.